Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Planeta News. Eu sei, fiquei algum tempinho sem postar, mas estou de volta. E tentarei postar pelo menos uma vez por semana, tá bom? O Vasco renovou o contrato até 2028 com a sua principal joia desde Felipe Coutinho e até mesmo Douglas Luiz. Eu estou falando de Ryan, onde aos 19 anos o jogador nessa última temporada ele marcou 20 gols, sendo 17 sobre o comando de Fernando Diniz, que elevou o jogador. Ryan fica no Vasco até o final de 2028 e tem uma multinha ali, ó, milionária de 80 milhões de euros. Você que é vascaíno, me conta aí nos comentários como é que você sente, sendo que o clube conseguiu renovar com uma das suas maiores joias e que o craque fica. Pelo menos por enquanto, porque sabemos como funciona o futebol europeu em relação ao futebol brasileiro, né? E ó, além da renovação do Vasco, também temos uma notícia que agrada outros torcedores. Eu estou falando dos torcedores do Grêmio, porque o Grêmio de Porto Alegre, ele anunciou a contratação do treinador Luiz Castro. Luiz Castro, que tem histórico no Brasil, treinando o Botafogo, mas não foi muito bem visto. Lembrando que o Luiz Castro, ultimamente, ele estava com alguns... Ele estava em Abu Dhabi, no Catar, e antes disso ele estava na Arábia Saudita treinando, inclusive o time do Cristiano Ronaldo, que é o Al Nassr. O Grêmio anunciou hoje a chegada do Luiz Castro, do treinador, junto com a sua equipe, e deve um contrato de 1 ano, pelo menos inicial, do time do Grêmio com o português de 64 anos. Tá? E a última notícia eu vou dividir em duas porque envolve a CBF. A primeira é: clubes pedem à CBF que não aprove novos gramados sintéticos até a reunião de 2026. Por quê? Flamengo, o BAP, né? O presidente do Flamengo entrou com um pedido na CBF para que impeça os times que tenham gramados sintéticos de disputarem a Série A. Foi todo um bololô ali para que o Palmeiras, contra Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo e outros clubes que têm o gramado sintético, eles sejam proibidos de usar, sejam proibidos de jogar, ou seja, teria que tirar esse sintético para poder colocar o gramado natural. A diretoria do Palmeiras fala que isso ajuda na questão do custo-benefício, principalmente porque a Allianz Arena, ou Allianz Parque, na verdade, ele é uma arena multiuso, ou seja, tem shows. Vale lembrar que o Palmeiras tem um estádio reserva, que é o estádio Arena Barueri. Lembrei. A Arena Barueri é usada pelo Palmeiras também, está sob cuidados do Palmeiras, e ali também tem um gramado sintético. Então, tem isso aí também. Então o Flamengo pediu que isso aconteça para que não tenha mais gramado sintético. Foi aplaudido por alguns clubes, alguns dirigentes, algumas pessoas importantes do mundo do futebol. E o presidente da CBF, Samir, ele falou que vai discutir sobre isso na reunião que a CBF tem com os clubes. Tá? Em minoria, pelo menos agora 5 clubes, em minoria, os 5 clubes publicaram um manifesto a favor da tecnologia do gramado sintético, que é o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Botafogo, o Chapecoense e o próprio Palmeiras. Tá? Então, assim, a reunião para ter o gramado sintético só irá acontecer em 2026, que é aquela reunião que acontece entre a CBF e os clubes. E agora a segunda parte dessa matéria envolvendo a CBF é que a CBF vai estudar uma redução de jogadores estrangeiros para os próximos anos. Porque, segundo o próprio presidente da CBF, quanto mais atleta estrangeiro no elenco, mais a chance de estrelas do Brasil
não terem o espaço definido para que eles possam crescer entre os seus clubes. Dito isso, o próprio Vasco com o Ryan aí. Então, assim, a CBF vai discutir. Isso veio de um assunto, veio de um clube que é o Red Bull Bragantino, que, se não me engano, tem 8 clubes não são contra isso, como, por exemplo, o próprio Corinthians, que tem gringos, como Memphis Depay, Carídio, e outros atletas, o Rodrigo Garro também, como suas peças principais, ou seja, são estrangeiros, e isso vai diminuir a questão do número de estrangeiros. A CBF quer diminuir o número de estrangeiros, mas isso vai passar primeiro na discussão para os próximos anos entre clubes e CBF, tá? E agora a última notícia é que o técnico Palermo, que saiu do Fortaleza, não teve o seu contrato renovado lá, e o Thiago Carpini foi contratado para assumir o time do Leão do Pici. O Palermo, o argentino Palermo, aquele mesmo argentino Palermo, que infernizou a vida de alguns brasileiros, de alguns clubes, zagueiros e goleiros do Brasil na época que ele jogava no Boca Juniors, agora está sendo avaliado é o plano A do Remo para a Série A. Vale lembrar que o Palermo ainda tentou fazer um bem bolado, tentou manter o time do Fortaleza na Série A, mas não foi suficiente. Marcos Braz, que é o executivo do time do Remo, diz que já está basicamente tudo pronto, tudo acertado com o treinador argentino, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença no vídeo. Deixa o seu like, não esquece de comentar o que você acha dessas notícias, incluindo principalmente sobre o Ryan e a chegada do Luiz Castro. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo, abraço. Valeu, falou, até a próxima. Tchau.